Boa noite, graça e paz. Espero que você esteja firme aí na presença de Deus, na nossa série devocional Juntos Somos Fortes. Cada dia nós nos sentimos mais fortes porque estamos na presença do Senhor através dos devocionais. Amém? Isso é uma bênção, querido. Que bom que você está aqui ouvindo mais uma dos nossos devocionais. Eu quero te incentivar a não parar no meio do caminho. Amém? É preciso perseverar. É preciso se esforçar. Amém? A Bíblia diz que o reino é tomado à força. Ou melhor que força, por esforço, digamos assim, né? Não violência, mas esforço. Então, você precisa se esforçar, tá? Você vai ver que aos poucos você vai se envolvendo e isso vai trazer muito prazer, tá? Todas as disciplinas espirituais precisam aí de esforço, porque a nossa carne, ela não quer ter comunhão com Deus, mas o Espírito, ele é forte e vai subjugar a carne e as nossas fraquezas, tá? Então fica firme e vamos adiante aí juntos, porque juntos nós somos fortes. Olha só, os nossos devocionais baseados no livro de Charles Spurgeon, Manhã e Noite, e hoje, olha só que versículo tremendo que nós vamos meditar aqui. Filipenses 4:11 diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que desafio, hein? Olha só as palavras do apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos à meditação aqui no nosso livro. Amém? Olha só o que diz aqui, ó. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais ao homem como os espinhos são para o solo. Não precisamos ensinar os homens a reclamar, eles reclamam rápido e bastante, sem nunca precisarem aprender a respeito disso. Porém, as coisas mais preciosas da terra devem ser cultivadas. Então, contentamento ou estar contente é uma das flores do céu. E se o quisermos, ele deve ser cultivado. Não crescerá em nós naturalmente. Aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz o apóstolo Paulo. Não pense que você pode aprender a viver contente só com lições teóricas ou aprender sem disciplina. Irmão, cale aquele lamento e continue a ser um aluno aplicado na faculdade do contentamento. Amém? Olha só, mato, já reparou? Mato, espinho, eles nascem sem ninguém ter semeado, eles aparecem, é uma coisa impressionante, não é? Coisas ruins surgem da nossa natureza pecaminosa, mas as coisas boas, queridos, essa a gente precisa cultivar. Estar contente, ter contentamento, é uma dessas coisas que você precisa cultivar na sua vida. Porque se você não se esforçar para viver esse contentamento, você vai ser um murmurador. E não há nada que aborreça o Senhor mais do que um murmurador. Aliás, devem ter coisas que aborrecem bastante Deus que nós fazemos, mas a murmuração é terrível. Por quê? A murmuração mostra a sua insatisfação com as coisas que o Senhor está fazendo, com as coisas que o Senhor está te dando. Toda vez que você reclama, murmura, você demonstra a sua falta de fé naquilo que Deus está fazendo na sua vida. E hoje nós estamos recebendo um convite aqui da palavra de Deus. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Estar contente
quando as contas estão pagas, estar contente quando a família está em harmonia, estar contente quando você tem tempo de sobra, quando você tem dinheiro de sobra, quando você tem saúde, quando seu emprego está garantido, quando você não tem falta de nada. Irmão, isso é fácil. Os incrédulos, pessoas que não creem em Deus, se alegram também nesse momento, estão contentes e felizes nesses momentos. O que Paulo nos ensina é ser contentes, ou seja, ter o contentamento no Senhor em toda e qualquer situação, até nas situações difíceis. Ele diz que aprendeu a viver com pouco, com muito, na abastança e na falta, na doença ou na saúde. Em todos os momentos, você precisa se contentar em Deus. Isso significa que você não apoia a sua fé e a sua vida em coisas, em circunstâncias. Isso significa que você apoia a sua vida em Deus e nele, assim, contentamento. Você pode estar contente, mesmo passando por dificuldade. Isso não significa essa alegria boba de ficar rindo por tudo. Não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando da esperança. Um coração contente, que tem contentamento, ele tem esperança de que Deus vai usar aquela situação para ensinar alguma coisa, de que essa situação pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como a palavra diz. Então, não há motivos para murmuração. Inclusive, o diabo se aproveita da sua murmuração. Você sabia que as palavras no mundo espiritual são usadas ao nosso favor ou contra nós? O diabo, ele pega suas declarações e acusa você. E ele entra na sua vida através dessa brecha, dessa palavra de murmuração. Então, tome cuidado e se esforce para deixar de murmurar. Quando você vê que essa vontade, esse desejo de murmuração está vindo, recite um versículo da palavra que você conheça. Ah, pastora, eu não sei nenhum versículo de cor. Abra a tua Bíblia e leia um salmo de adoração. Há tantos, Salmos 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. Ele é o Rei da Glória. Então, há muitos salmos que celebram: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Salmo 23, Salmo 91. Não é? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor me guardará. Queridos, há tantas palavras de bênção sobre nós. Troque a sua murmuração, a sua reclamação por palavras de bênção. Aprenda a se contentar em Deus. Isso tem te enfraquecido. Essas palavras ruins, palavras que demonstram uma falta de fé. Obviamente que não adianta só falar, né? Não adianta ficar falando uma coisa que você não acredita, mas quando você fala, você ministra ao teu coração. Você diz: Senhor, eu quero crer nessa palavra de bênção. Eu não quero crer neste pensamento de derrota, de murmuração. E olha, preste atenção que eu não estou dizendo que não vai haver situações difíceis na sua vida, irmão. Se tem alguém pregando esse evangelho, fuja. Porque o evangelho do Senhor Jesus diz sim que nós teríamos tribulações e lutas. Mas o mesmo versículo em que diz que nós teríamos aflições desse mundo diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavra de Jesus. Amém? Então, fique tranquilo. Jesus está no comando. Não precisa murmurar. Se contente nele e você vai ver os resultados disso. Continue aqui, como diz Spurgeon, a ser um aluno na faculdade do contentamento. Aprenda dia a dia a trocar essas palavras de murmuração por palavras de contentamento. Se isso estiver muito difícil, apresente isso ao Espírito Santo. Nós vamos fazer isso agora em oração. Diga: Pai, eu não consigo ter fé para acreditar nas bênçãos, no cuidado do Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade.
crer que o Senhor está comigo e cuidará de mim. Nós vamos orar agora para que você tenha essa fé em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, Pai, para dizer que o Senhor é bom. Senhor, o Senhor é bom sempre. Às vezes as situações querem nos convencer de que o Senhor nos abandonou. Às vezes as circunstâncias querem nos deixar em dúvida quanto ao seu poder, à sua soberania. O Senhor é Deus. Nós não vamos deixar esse sentimento entrar em nosso coração e produzir a reclamação, a murmuração, a insatisfação. Quantas coisas o Senhor nos dá todos os dias. Saúde, o ar que respiramos, a família que temos. Senhor, tantas coisas o Senhor tem nos dado. E nós às vezes só olhamos para aquilo que está difícil. O diabo, ele quer manter o nosso olhar naquilo que não está do jeito que eu gostaria. Mas em nome de Jesus, eu declaro ao diabo que mesmo naquelas situações onde não está do jeito que eu gostaria, eu me alegro no Senhor. Porque eu sei que o Senhor se levantará para me abençoar, para me guardar e inclusive para me dar forças para passar por esta fase. Eu não quero, Senhor, murmurar nesta hora. Senhor, aumenta a fé. A Bíblia diz, Senhor, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para um monte sair daqui, se lançar ao mar, e ele faria. Senhor, então nós pedimos que o Senhor derrame essa fé em nossos corações. Uma fé que acredita que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso reclamar, murmurar, brigar com as pessoas. Senhor, entrar numa guerra, porque a minha guerra é espiritual. Eu estou aqui guerreando no mundo espiritual, dizendo que eu não vou mais ceder às investidas do inferno ou às fraquezas da minha carne para reclamar. Eu quero ser como o apóstolo Paulo, que disse: aprendi a viver contente em todas as situações. Paulo dizia isso porque ele estava com a sua vida no Senhor. Por isso nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, Pai, e falar ao Senhor que cremos sim, que podemos nos alegrar em toda e qualquer situação, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos no nome santo do maravilhoso Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo da pastora Aline e até a próxima. Deus te abençoe.